Não era a primeira vez que eu atendia alguém naquele prédio. Mas, naquela noite, enquanto ele se afastava para pegar uma bebida, algo me chamou a atenção. Um detalhe sutil, discreto demais, mas que, sem que eu soubesse, era o sinal que salvaria a minha vida. Meu nome é Aline, tenho 27 anos. Quando eu digo que estou viva para contar isso, não é força de expressão, é literal. E mesmo agora, depois de tudo, tem horas que eu me pergunto como consegui sair daquele lugar inteira. Comecei a trabalhar como garota de programa há cerca de 2 anos. Não foi uma escolha leve, mas foi uma escolha. Eu já estava cansada de empregos temporários, salários curtos e patrões que me tratavam como se eu fosse invisível. No começo, o medo era constante, mas o tempo vai anestesiando certas coisas. Ou a gente acha que vai. Nunca gostei de balada nem de exposição. Meus clientes costumavam me chamar de low profile, e eu sempre preferi assim. Eu selecionava bem com quem sair, usava um número diferente só para isso e nunca atendia ninguém sem uma pequena conversa antes. Parecia que eu tinha tudo sob controle. A noite em que isso tudo aconteceu começou igual a tantas outras. Eu recebi uma mensagem por volta das 7, vinda de um número que eu ainda não tinha no WhatsApp. A abordagem foi educada, quase formal. Ele disse que me encontrou por indicação, perguntou se eu atendia em domicílio e me passou o endereço. Um prédio de alto padrão, na zona sul da cidade. Eu já tinha ido ali antes. Inclusive, a portaria era daquelas mais tranquilas, que não fazem muitas perguntas. O nome dele era Daniel. Perfil discreto, poucas palavras, mas com aquele tipo de simpatia que parece ensaiada. Disse que gostava de manter tudo limpo, sem surpresas. Na hora, achei ótimo. Mal sabia eu que as surpresas viriam, só não do jeito que ele disse. Lembro bem da sensação ao chegar. Era uma noite abafada, típica de verão, e a rua estava mais silenciosa do que o normal. O prédio ficava numa travessa pequena, sem muito movimento. Fachada espelhada, recepção moderna, piso de mármore claro. Tudo muito limpo, tudo muito calado. O porteiro nem me olhou direito, só fez um gesto com a cabeça depois que eu disse o número do apartamento. Subi de elevador sozinha. E, durante a subida, senti aquele silêncio constrangedor de lugares caros demais. O tipo de silêncio que não vem de paz, mas de distanciamento. Um tipo de lugar onde ninguém se olha nos olhos. O apartamento era no 14º andar. Quando a porta se abriu, ele já estava me esperando no corredor. Camisa de botão, sorriso educado, aquele tipo de olhar que tenta parecer neutro, mas que mede cada detalhe seu. O lugar dele era grande, bem decorado, e tudo parecia impecavelmente arrumado. Iluminação indireta, móveis escuros, cheiro forte de algum aromatizador caro, daqueles que misturam lavanda com madeira. Uma música instrumental suave tocava ao fundo, provavelmente algum jazz sem vocal, meio ambiente de hotel. A combinação toda era bonita, mas dava uma certa frieza. Ele foi gentil o tempo todo. Ofereceu água, perguntou se eu queria algo para comer, disse que gostava de conversar um pouco antes, para quebrar o gelo. Eu fiquei de pé por um tempo observando o lugar. Tinha poucas fotos, quase nenhum objeto pessoal. Aquele tipo de apartamento bonito, mas impessoal. Um lugar que parece mais decorado para receber do que para viver. E por mais que tudo estivesse aparentemente certo, algo ali me deixava em estado de alerta. Não era medo, mas também não era conforto. Era só uma sensação incômoda de que ele tinha preparado tudo demais, como se quisesse parecer natural e tivesse ensaiado cada detalhe. Fiquei ali por alguns minutos, em pé, enquanto ele terminava de preparar 2 taças de vinho. Mesmo sorrindo o tempo todo, ele parecia prestar atenção em tudo que eu fazia. A maneira como eu mexia o cabelo, o lugar onde deixei minha bolsa, até a posição dos meus pés.
Era sutil, mas desconfortável. Aceitei a bebida. Não seria a primeira vez que alguém tentaria me deixar mais solta com álcool, mas eu nunca bebo muito em atendimento. Fingi alguns goles só para manter o clima leve. Enquanto isso, ele falava pouco, perguntava mais do que respondia. E isso já me deixava em alerta. "Você costuma vir muito aqui no prédio?" Ele perguntou, com a voz baixa, quase ensaiada. "Já atendi alguns por aqui, sim", respondi, tentando soar casual. Ele sorriu, um sorriso que parecia não ter emoção por trás, como se tivesse ouvido exatamente o que queria. Logo em seguida, se afastou por um instante, dizendo que ia ao banheiro. E foi nesse momento que eu reparei. Uma das portas do armário da sala, daquelas verticais, de madeira escura com puxadores cromados, estava um pouco entreaberta. Não era algo que chamaria a atenção de imediato, mas talvez por conta da luz do corredor refletindo no metal interno, aquilo me fez olhar 2 vezes. E ali dentro, mesmo com a porta só parcialmente aberta, eu vi algo que gelou meu estômago. Celulares. Vários. Empilhados, como se fossem objetos esquecidos. Todos desligados. E o mais estranho, todos com capinhas femininas. Algumas com glitter, outras com estampas florais, tons claros, desenhos infantis. Nenhuma identificação, nenhum cabo ligado, nenhum carregador por perto. Só os aparelhos, largados, uns sobre os outros. Fiquei imóvel por alguns segundos. Fingi coçar o ombro, virei um pouco de lado, fechei a expressão por dentro, mas mantive o rosto neutro. Quando ele voltou, eu já estava olhando para outro canto. Continuei sorrindo. Mantive a postura tranquila, a voz baixa, o olhar calmo. Mas por dentro, eu estava em pânico. O coração batia tão forte que parecia vibrar na garganta. Cada célula do meu corpo queria correr, e mesmo assim, ali estava eu, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Porque eu sabia, qualquer expressão errada podia custar caro. Minha mente estava disparada. Eu ainda sorria, ainda conversava, mas tudo agora era mecânico. Uma parte de mim falava com ele, a outra só pensava em uma coisa: como sair dali. Ele se sentou no sofá e me convidou a fazer o mesmo. Sentei devagar, perto, mas mantendo minha bolsa ao alcance da mão. Fiquei tentando lembrar se tinha deixado alguma informação sensível à mostra, alguma coisa que ele pudesse usar depois. Enquanto ele falava sobre vinhos e filmes que gostava, como se nada fosse fora do comum, eu só conseguia pensar naquela porta entreaberta, nos celulares, no jeito dele observar tudo com calma demais, e na sensação de que eu estava completamente sozinha ali dentro com alguém que, claramente, escondia alguma coisa. Aos poucos, comecei a fingir que tinha recebido uma notificação. Peguei o celular da bolsa, olhei a tela e franzi a testa. Suspirei levemente. Eu acho que esqueci um negócio no carro, murmurei, já levantando com calma. Quer que eu vá com você? Ele perguntou, ainda sorrindo. Não precisa, rapidinho eu volto. Peguei a chave do carro, eu tinha ido dirigindo, por sorte, e caminhei em direção à porta como se nada estivesse fora do normal. Abri com cuidado, não corri, não demonstrei medo. Sabia que qualquer passo em falso podia chamar atenção. O elevador parecia estar a quilômetros. Entrei, apertei o térreo e só quando as portas se fecharam é que deixei o ar escapar dos pulmões. Eu tremia por dentro, mas mantive o olhar firme até o último segundo. Desci, entrei no carro, liguei o motor com a mão trêmula e fui embora daquele prédio o mais rápido que pude. Dirigi por alguns quarteirões sem destino. Só queria me afastar. O volante escorregava nas minhas mãos suadas, e mesmo com o ar-condicionado no máximo, o calor dentro do carro parecia vir de dentro de mim. Quando estacionei num posto, minhas pernas estavam bambas. Respirei fundo várias vezes, tentando controlar a tremedeira. Olhei o celular.
nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Tentei racionalizar. Talvez fossem celulares velhos, talvez fossem de amigas, talvez, mas não. Eu sabia o que tinha visto. E mais do que isso, eu senti. Aquilo não era normal. Aquilo não era seguro. Fiquei ali por um tempo, parada no carro, fingindo escolher uma rota no GPS, mas na verdade só tentando me convencer de que tinha feito a coisa certa. E foi aí que a tela do celular acendeu. Era ele, o mesmo número com quem eu tinha trocado mensagens no início do dia. Só uma frase, direta: "Você teve sorte hoje." Meu estômago afundou. Senti como se alguém tivesse colocado um peso sobre meu peito. Ele sabia que eu vi. E mesmo assim, não disfarçou, não apagou, não fingiu. Mandou a mensagem com a mesma naturalidade com que havia oferecido um vinho minutos antes. Ele queria que eu soubesse. Não como um aviso, mas como um recado frio. Um lembrete de que eu estive ali, dentro do espaço dele, e que saí por muito pouco. Apaguei a mensagem, mas o que me atingiu não era a frase, era a tranquilidade dele ao escrever aquilo. Foi ali que entendi o tipo de pessoa com quem eu tinha entrado naquele apartamento. Eu escapei por pouco. Depois daquela noite, eu continuei trabalhando. Com mais cautela, com mais filtros, com mais medo. Mas continuei. A gente aprende a viver com o risco quando o risco é o preço da sobrevivência. Nunca mais ouvi falar dele. O número foi bloqueado, mas ficou na minha memória com uma nitidez absurda. De vez em quando, ainda sonho com aquela sala. O vinho, o armário, o silêncio dele me observando. E acordo com o mesmo frio na pele. Não contei para ninguém logo de cara. Só algum tempo depois, e mesmo assim, em partes. Porque o que me assustava mais do que a ideia de quem ele era a certeza de que ninguém teria me procurado. Ninguém saberia que eu estive ali. Não teve grito, não teve sangue, não teve barulho. Teve só uma porta fechada e uma frase no celular. E para mim, isso já foi mais do que o suficiente. Hoje eu penso 2, 3 vezes antes de aceitar qualquer cliente novo. E quando entro num prédio estranho, eu olho tudo. Reparo nos detalhes, presto atenção em coisas que antes passariam despercebidas. Porque o perigo real, ele não avisa. Ele sorri. Ele oferece um copo. Ele mantém tudo limpo, discreto. E às vezes, só às vezes, ele comete algum vacilo. Foi isso que me salvou. E é por isso que eu tô contando isso aqui hoje. Não confie só no que parece normal. Presta atenção nos detalhes, porque às vezes a única chance que você vai ter é perceber antes. Gostou do relato? Comente de que cidade você é e se inscreva no canal. Agora vamos para mais 2 histórias perturbadoras. Se você acha que nunca vai cair numa cilada, cuidado. Eu também pensava assim. Aceitei um serviço aparentemente simples. 1 horinha numa chácara, facinho, dinheiro rápido. Mal eu sabia que aquilo seria a pior decisão da minha vida. Para vocês entenderem, meu nome é Amanda, tenho 26 anos. Moro em uma cidadezinha do interior de São Paulo, bem tranquila, onde todo mundo se conhece. Trabalho como acompanhante há pouco mais de 2 anos. Nem sempre é fácil, mas a gente aprende a se cuidar, a ter cautela. Sempre que aparece um cliente novo, fico atenta. Peço nome, foto, documento, localização, essas coisas que a gente aprende para tentar não cair em cilada. Naquele dia, recebi uma mensagem no WhatsApp. O cara dizia se chamar Renato. A foto de perfil mostrava um homem de uns 40 e poucos anos, barba rala, boné e um sorriso meio sem graça. Ele foi direto ao ponto. Disse que não gostava de encontros na cidade, que preferia um lugar mais reservado.
Tinha uma chácara na serra, coisa rápida, 1 horinha só. E para me convencer, ofereceu um valor bem acima do normal. Na hora, meus sinais de alerta até piscaram, mas a grana era boa, muito boa. E ele foi convincente. Mandou foto da frente da chácara, parecia normal, uma casa simples, portão de madeira, umas árvores em volta. Confesso que relutei. Perguntei se tinha sinal lá. Ele respondeu que tinha. Fica tranquila. Combinei de me encontrar com ele num posto na estrada e de lá a gente subiria juntos até a tal chácara. Eu já tinha feito trabalhos em lugares afastados, mas algo nesse me deixou um pouco desconfortável. Mesmo assim, pensei, é só 1 horinha e a grana vale a pena. Eu só não imaginava que aquela decisão ia me colocar no pior pesadelo da minha vida. Saí de casa no final da tarde. O céu estava meio nublado e a serra parecia mais escura que o normal. Cheguei no posto combinado e ele já estava lá, encostado numa caminhonete prata fumando. Assim que me viu, acenou, todo simpático, e abriu um sorriso meio forçado. De perto, ele parecia até mais velho do que na foto. Rosto meio marcado, olheiras, uma expressão cansada. Ou talvez fria. Cumprimentou, conferiu se eu estava sozinha e pediu para eu seguir ele com o meu carro até a entrada da estrada de terra. Dali, disse que seria melhor eu ir na caminhonete dele, porque o caminho era ruim. Hesitei, mas acabei concordando. Entramos numa estrada estreita, cercada de mata dos dois lados. O barulho dos pneus na terra seca e os galhos raspando na lataria me deixaram ainda mais tensa. Quanto mais subíamos, mais o sinal do celular ia sumindo. Dei uma olhada na tela. Uma barrinha. Depois, nenhuma. Fica tranquila, ele disse, percebendo meu olhar para o celular. Aqui é bem reservado, ninguém incomoda. Depois de uns 15 minutos subindo, ele virou à esquerda, entrou num portão de madeira meio velho que ele mesmo abriu. A casa era do jeito que ele tinha mostrado na foto, mas de perto parecia estranhamente vazia. Nenhum carro parado, nenhuma cadeira no quintal, nenhuma luz acesa. Só silêncio. Um silêncio que parecia pesar no peito. Quando descemos, ele apontou para a casa e disse: "É ali, pode entrar." O cheiro era forte, uma mistura de madeira molhada, terra e alguma coisa que eu não consegui identificar na hora. O chão rangia e logo percebi, a casa não tinha móveis, nenhum, nada. Apenas uma cadeira, bem no meio da sala. O desconforto virou pavor. Fingi normalidade, tentando não demonstrar que algo me incomodava. Olhava para os lados, buscando qualquer sinal de vida, mas não tinha. Nem televisão, nem sofá, nem uma mesa, nem tapete. Só aquela cadeira solitária no meio da sala, de madeira, meio torta, como se estivesse ali há anos. "Pode ficar à vontade. Quer beber alguma coisa?" Ele perguntou, apontando para a cozinha. A cozinha vazia também. Pia sem louça, sem copos, sem nada. A geladeira estava desligada, porta entreaberta. E lá dentro, só mofo, nem sinal de comida. Meus olhos varreram o ambiente, acelerados, e percebi detalhes que me fizeram gelar. Na porta dos fundos, uma marca estranha, como se alguém tivesse chutado ou forçado ela. Nas paredes, manchas escuras, talvez de umidade, talvez não. E então, uma coisa me chamou muito a atenção. Pedi para ir ao banheiro, fingindo naturalidade. Ele apontou para o corredor. Entrei, acendi a luz, que, para minha surpresa, funcionava, e quando olhei para o canto, meu corpo inteiro gelou. Tinha uma sacola no chão, aberta, e dentro, roupas femininas sujas de terra. Uma blusa branca rasgada, cheia de manchas escuras. Um tênis que parecia ter sido arrastado. E uma bolsa, velha, rasgada, sem documentos. O cheiro, meu Deus, era uma mistura de mofo, terra e alguma coisa podre. Não sei descrever, mas não era normal.
Meu coração disparou tanto que parecia que ia sair pela boca. Tentei controlar minha respiração, mas comecei a suar frio. Minha cabeça girava. Aquilo não fazia sentido. Quem eram aquelas roupas? Por que estavam escondidas no banheiro? Cadê os móveis? Cadê qualquer sinal de que aquela casa era, de fato, habitada? Saí do banheiro e ele estava ali, parado no corredor, me olhando. Sorriso estranho, aquele silêncio pesado, sufocante. "Tá tudo bem?" perguntou, cruzando os braços. Fingi um sorriso. "Tá, só eu vou ali fora fumar um cigarro. Posso?" Ele me olhou por alguns segundos que pareceram horas e assentiu com a cabeça. Ali foi quando minha luta pela sobrevivência começou. Assim que pisei para fora da casa, tentei não demonstrar pressa. Acendi um cigarro tremendo e fingi olhar para o horizonte, respirando fundo, como se estivesse relaxando. Mas, por dentro, meu cérebro já desenhava um plano desesperado. Sabia que correr direto pela estrada não era uma opção. Ele tinha uma caminhonete, me alcançaria fácil. A única chance era a mata. Enquanto ele ficou parado na varanda me observando, eu fui andando devagar, na direção lateral da casa, como quem só queria dar uma volta, espairecer. Quando dobrei atrás do celeiro, foi quando disparei. Corri como nunca na vida. Entrei no mato, me enfiando no meio dos galhos, ignorando os arranhões, os espinhos, o cheiro forte da terra molhada. Meu peito queimava, meu coração parecia um tambor. Atrás de mim, ouvi ele gritar. Primeiro meu nome, depois xingamentos e depois passos. Ele entrou no mato me procurando, quebrando galhos, chutando coisas, urrando de raiva. "Eu sei que você tá aí! Volta aqui, sua..." Parei de ouvir. Só me concentrei em ir mais fundo, me abaixar, me encolher, me esconder. Achei uma árvore grossa caída, deitei no meio das raízes, me cobri com folhas e fiquei ali, imóvel. O som dele circulando, quebrando coisas, respirando pesado, ficou comigo por muito, muito tempo. E foi aí que eu percebi. Ele já tinha feito isso antes. O tempo simplesmente parou. Eu não sabia se já tinha passado 1 hora, 2 ou mais. Cada minuto escondida parecia uma eternidade. O frio da mata começou a entrar nos meus ossos e os arranhões nas pernas ardiam. Mas qualquer dor era menor que o medo. Ele continuava por ali. Escutava os passos, mais distantes às vezes, depois mais perto. Arrastava alguma coisa, não sei se um pedaço de pau, uma enxada ou só galhos. Mas o som era horrível. Estalos secos, como alguém quebrando ossos de madeira. "Você não vai sair daí não, né?" ele gritava, rindo depois. "Vai ficar aí até quando? Eu tenho tempo, muito tempo." Por alguns momentos, o silêncio tomava conta. E era aí que o medo aumentava, porque o silêncio significava que eu não sabia onde ele estava, se tinha ido embora ou se estava só me esperando sair. Ouvi quando ele mexeu na caminhonete, portas batendo, depois passos de volta para casa. E em certo momento, ouvi ele mexendo no celeiro, barulhos metálicos, como correntes arrastando ou ferramentas batendo. Meu corpo inteiro tremia. A única luz que eu via vinha de pequenas frestas nas árvores, uma lua fraca filtrada pela neblina da serra. O cheiro de terra úmida misturado com meu próprio suor e medo parecia grudar em mim. E então, algo me fez quase gritar. Um som atrás de mim. Um galho quebrando. Virei lentamente e era só um tatu cavando o chão. Fechei os olhos, tentando não desabar. Mas eu sabia, se eu cometesse qualquer erro, qualquer barulho, seria o fim. Fiquei ali, imóvel, até começar a clarear o céu.
O som dos pássaros, que antes seria reconfortante, naquela manhã parecia surreal, estranho, deslocado. Quando percebi que não ouvia mais nada vindo da casa, esperei mais uns minutos e corri. Corri em linha reta, sem saber para onde, só fugindo. Depois de um tempo, alcancei uma cerca velha, pulei, rolei no barranco e saí na estrada. Sorte, ou milagre, que um caminhoneiro passou pouco depois. Me viu, parou e, assustado, me levou até o posto mais próximo. De lá, consegui acionar a polícia. Voltamos lá, e ele não estava mais. Mas no celeiro, encontraram coisas que prefiro nem descrever. E vestígios de que eu não fui a primeira. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço ele gritando meu nome na mata. E se alguém te oferecer dinheiro fácil, só por 1 horinha, pense bem. Era para ser só mais um programa, mas quando percebi ele conferindo a tranca da porta várias vezes, meu corpo inteiro gelou. E quando ele puxou uma corda da mochila, eu entendi, na hora, que aquilo não era só um encontro. Meu nome é Maria, tenho 27 anos, e sinceramente nunca imaginei que algum dia eu estaria aqui gravando um relato como esse, contando algo que, até hoje, me dá calafrio só de lembrar. Eu trabalho como acompanhante. Não vou mentir, não é algo que eu sonhava fazer quando era mais nova, mas as coisas foram acontecendo. Desemprego, contas acumulando, e quando vi, essa era a saída que apareceu. E de certa forma, eu me acostumei. Sempre fui muito cuidadosa. Nunca atendi ninguém sem antes verificar se a pessoa parecia minimamente confiável. Olhava o perfil, puxava a conversa, tentava entender o tipo de cara que estava do outro lado. E até aquele dia, nunca tinha passado por nada realmente grave. O cara se apresentou como Leandro. Aparentemente tinha uns 35, talvez 40 anos. Voz tranquila, educado nas mensagens, bem objetivo. Disse que estava só de passagem pela cidade, que ficaria em um motel ali perto da rodovia e que queria algo rápido, 1 horinha, no máximo, pagamento em dinheiro. A princípio parecia tudo normal, até porque motéis são comuns nesses encontros, principalmente quando o cliente não quer se expor muito. E eu, claro, já estava acostumada com isso. Leandro não parecia ser aquele tipo estranho. Pelo contrário, nas mensagens foi até simpático. Fez aquelas perguntas de sempre, o que eu aceitava, quanto era, se eu fazia isso ou aquilo, tudo dentro do padrão. Ele me mandou a localização do motel. Era um lugar meio antigo, meio largado, mas esses lugares são até comuns para esse tipo de serviço. E, sinceramente, não achei que seria um problema. Afinal, seria só mais um programa. Só que eu estava muito enganada. O motel ficava num trecho esquecido da estrada, daqueles lugares que você passa rápido e nem percebe direito. A placa estava meio torta, enferrujada, as letras mal apareciam. A fachada era simples, com um letreiro piscando em vermelho que parecia estar à beira de apagar de vez. Assim que entrei no quarto, senti um cheiro forte de mofo misturado com um leve odor de cigarro, mesmo que Leandro dissesse que não fumava. O quarto era pequeno, paredes pintadas de um bege gasto, com uma cortina amarela que mal deixava a luz do fim da tarde. O som do ar-condicionado fazia um zumbido constante, misturado ao barulho distante do tráfego na estrada. Havia uma mesinha de canto, uma cama de casal com lençóis amarrotados e um espelho velho com a moldura descascando. Tudo dava uma sensação de abandono, como se ninguém realmente se importasse com aquele lugar. Eu sentei na beirada da cama, olhando ao redor, tentando ignorar a sensação estranha que começava a crescer no meu peito. Leandro ficou perto da porta, mexendo no celular.
O silêncio entre nós foi ficando pesado, como se algo estivesse sendo escondido. Foi quando percebi que ele olhava várias vezes para a fechadura, mexendo nela devagar, quase como se tivesse certeza de que ninguém poderia entrar ou sair sem que ele percebesse. Aquilo me deixou inquieta. O quarto, apesar de simples, parecia ter sido trancado para algo mais do que privacidade. Minhas mãos começaram a suar e o suor gelado escorria pelas costas. Eu tentava pensar em motivos para ele agir assim, mas não conseguia encontrar uma explicação razoável. Aquele lugar, o ar pesado, o comportamento dele, tudo me fazia querer sair dali, mesmo que não tivesse um motivo claro para tanto. Eu queria poder desconfiar menos, mas algo dentro de mim dizia que aquela noite não seria como as outras. Desde que cheguei naquele quarto, um silêncio estranho tomou conta do lugar, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar direito. Leandro continuava ali, parado perto da porta, mexendo na fechadura como se testasse se estava bem trancada. Eu tentei disfarçar, mas meu olhar não desgrudava daquele movimento repetitivo. O coração batia acelerado, o frio na barriga só aumentava. Ele não dizia muito, apenas balbuciava respostas curtas quando eu tentava puxar conversa. O olhar dele, no entanto, parecia distante, fixo num ponto invisível à minha frente, quase como se estivesse esperando algo que eu não podia ver. O clima foi ficando sufocante, como se algo invisível rondasse aquele quarto, pressionando o peito. Quando o vento balançou a cortina amarela, uma sombra parecia se mover do lado de fora da janela, mesmo com a cortina quase fechada. Eu não tive coragem de olhar direto, só senti meu corpo congelar. O cheiro de mofo parecia se intensificar, misturado a um odor estranho, quase metálico, como sangue ou algo pior. A porta do banheiro rangeu, como se tivesse sido aberta e fechada lentamente. Minha cabeça girou na direção do som, mas não vi nada. Respirei fundo, tentando me convencer de que era minha imaginação, fruto do medo crescendo ali dentro. Leandro então tirou uma mochila da cadeira perto da mesa e começou a mexer nela. Meu peito apertou quando ele puxou uma corda grossa, enrolada e aparentemente pesada. Meu instinto gritava para correr, mas eu sabia que não podia me dar ao luxo de perder o controle. Ele se virou devagar para mim, os olhos escuros fixos nos meus, e uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente, entre raiva, nervosismo e algo sombrio demais para nomear. Ele falou baixo, quase sussurrando, que aquilo não era um jogo, que eu precisava entender que a noite não seria como as outras. Naquele momento, eu percebi que estava vivendo o que poderia ser meu pior pesadelo. Quando ele puxou aquela corda da mochila e começou a se aproximar, meu corpo inteiro congelou. Eu sabia exatamente o que aquilo significava, e não dava mais para fingir que era só paranoia. Olhei rápido para o lado, procurando qualquer coisa que eu pudesse usar. Foi quando vi, em cima da mesinha, uma garrafa de cerveja, ainda pela metade. Sem pensar duas vezes, agarrei com força e bati na quina da parede. O estalo seco do vidro quebrando ecoou no quarto. Agora eu tinha uma arma, ou pelo menos uma chance. Ele avançou na minha direção, mas no impulso ergui a garrafa quebrada, gritando para ele não chegar perto. E, por algum motivo, ele hesitou. Foi esse segundo que eu precisava. Corri até a porta. Ele tentou me segurar, mas estava nervoso, desajeitado e, por sorte, a tranca não estava firme. Girei a maçaneta com tanta força que senti quase arrancar ela. A porta abriu de uma vez, batendo na parede, e eu saí correndo para o corredor. O som dos meus pés descalços batendo no chão frio ecoava junto com meus gritos desesperados.
Eu berrava por socorro, por ajuda, por qualquer coisa. E aos poucos, as portas começaram a se abrir. Primeiro uma, depois outra. Rostos assustados apareciam nas frestas, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para trás e vi Leandro parado na porta do quarto. Ele segurava a corda numa mão e olhava para o corredor, como se não soubesse se deveria correr atrás de mim ou fugir dali. Por um segundo, achei que ele fosse desistir. Mas não. Ele largou a corda no chão e puxou uma faca da mochila. Quando ele puxou aquela faca, eu senti as pernas quase falharem. A lâmina era grande, velha, manchada e brilhava sob a luz fraca do corredor que piscava de vez em quando. Leandro segurava a faca com tanta força que os nós dos dedos dele ficaram brancos. O olhar dele estava completamente transtornado. Ele dava passos curtos, olhando para mim, olhando para os hóspedes, como se tentasse calcular se ainda dava tempo de me pegar antes que as coisas saíssem totalmente do controle. Eu continuei gritando, recuei até encostar na parede oposta. Uma mulher que estava na porta do quarto do lado tentou me puxar para perto dela, me proteger, enquanto um homem, talvez um dos hóspedes mais corajosos ali, saiu para frente, abrindo os braços e gritando para ele parar. "Larga isso, cara! Já estão chamando a polícia!" ele gritou. "Você não vai sair daqui impune!" Leandro tremia, o peito subia e descia, como se estivesse prestes a explodir. Chegou a erguer o braço, segurando a faca, ameaçando. Por alguns segundos, o corredor ficou em silêncio absoluto. Ninguém respirava. Só dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado velho e um carro passando distante lá fora. Mas aí ele percebeu. Olhou para os lados, viu mais portas abertas, viu celulares apontados, gente gravando. A ficha caiu. A máscara que ele usou até ali desabou. Com um grito de raiva, ele jogou a faca no chão, chutou a mochila para dentro do quarto e começou a berrar que eu estava inventando tudo, que ele não tinha feito nada, que aquilo era uma armação contra ele. Mas ninguém mais acreditava. As pessoas ficaram ali, firmes, cercando o corredor, olhando para ele como se fosse um bicho acuado. Foi nesse momento que as luzes azuis começaram a piscar do lado de fora. O som da sirene da polícia cortou o silêncio, ficando cada vez mais alto, mais perto. E, pela primeira vez naquela noite, eu consegui respirar. Quando os policiais entraram no corredor, tudo aconteceu muito rápido. Eles renderam Leandro ali mesmo, algemaram ele no chão, enquanto ele ainda tentava aos gritos se passar por vítima. Mas não colou. As imagens dos celulares, meus gritos, o depoimento das pessoas, tudo ali falava mais alto do que qualquer desculpa que ele tentasse dar. Ele foi levado preso na hora. Descobriram que ele já tinha passagem pela polícia. Nada exatamente como isso, mas furtos, ameaças, lesão corporal. Um histórico sujo que nunca tinha dado cadeia por muito tempo. E é exatamente isso que assusta mais. A facilidade com que alguém assim circula por aí, livre. Eu saí dali com as pernas tremendo, quase sem conseguir respirar. Sentei na calçada do motel, tremendo, abraçada nas minhas próprias pernas, ouvindo aquele som das sirenes, das conversas abafadas, dos policiais pedindo meus dados, minha versão, e no fundo, eu só queria desaparecer. Durante semanas eu não consegui dormir direito. Cada som, cada notificação no celular me fazia pular. Eu sonhava com aquele corredor, com aquela faca, com aquele olhar vazio dele. E acordava suando, com o coração disparado. Depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Nunca mais atendi ninguém sem pesquisar até o último detalhe, e mesmo assim, a sensação de segurança nunca mais voltou por completo. Eu decidi contar isso aqui não para me vitimizar, mas para alertar.
porque às vezes a gente acha que tem controle, acha que sabe se proteger, que sabe ler as pessoas, e a verdade é que nem sempre. A sorte, se é que dá para chamar assim, é que eu consegui sair viva, mas nem todo mundo consegue. Fiquem atentos com qualquer sinal, qualquer detalhe estranho, porque quando a gente percebe que está numa situação dessas, às vezes já é tarde demais.